Olá, tudo bem? Que prazer e que alegria poder estar mais uma vez com vocês. Eu não sei onde você está sentado, se está em pé, mas neste momento nós queremos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus. E como sempre falamos com cada um de vocês, com todo amor, com todo carinho, eu só creio, como é que nós dizemos? Eu só creio naquilo que está escrito. Nesta manhã, nesta tarde ou noite, eu não sei que horário você vai assistir, eu quero que a Palavra de Deus fale com você. Que ela diga a você aquilo que tem me dito, aquilo que tem dito a tantas pessoas que amam a Palavra de Deus. Vamos fechar nossos olhos e fazer uma breve oração? Oremos. Querido Deus, aqui está a Tua Palavra. Ela será aberta mais uma vez, Pai querido, e que seja apenas glorificado o Teu santo nome. Somos pecadores, não merecemos, mas reconhecemos que, assim como o Senhor nos ordenou, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nesta hora, Senhor, fala conosco, nos unges e nos ajuda para que tudo aquilo que está na Tua Palavra seja colocado para nós de maneira prática, simples, e assim como a Tua Palavra é para aqueles que estão se salvando, que seja um meio de salvação abençoado. Senhor, fortalece cada família, fortalece cada irmão, nos usa sempre, em nome de Jesus. Amém. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, estar novamente com vocês. Relutei bastante em fazer outro vídeo. Eu já tinha feito 2 e pensava, será que alguém assistiu? Será que pode ajudar outras pessoas? Mas ao pensar na Palavra de Deus, resolvi talvez tentar tirar um pouco da vergonha, um pouco do medo e falar para você daquilo que a Palavra de Deus diz para nós e é tão atual, tão atual. Embora tenha sido escrito há pelo menos uns 2.400, 2.800 anos atrás, nós vemos isso como algo tão atual, porque é a única forma que nós temos de perceber a verdade. Sabe qual é o tema que nós vamos falar juntos? Sabe qual é? Nós vamos falar sobre o 666, o famoso número da besta. Como disse um famoso físico da Universidade do Departamento de Física de Boston, um homem chamado Edward L. Potier, ele disse que este é o número mais infame, ou ao mesmo tempo mais famoso de toda a Bíblia. 666. Tanto se tem ouvido falar sobre ele, as pessoas comentam, nos círculos familiares é falado, será, como é, o que aconteceu, como será. Mas, queridos, eu quero compartilhar com você algo que a Bíblia nos diz. E para isso, eu preciso que você olhe na sua tela 3 coisas. 3 coisas, 3 cuidados importantíssimos você e eu precisamos ter na interpretação dos símbolos quando se fala de profecias. Veja, o 666 está em que livro? Ele está no livro do Apocalipse. Sendo no livro do Apocalipse, nós entendemos que o apóstolo João recebeu tudo aquilo em símbolos. Símbolos estes que a igreja daquela época compreendia. Mas você e eu muitas vezes não compreendemos. Precisamos, como um estudante assíduo da Bíblia, um estudante sincero da Palavra de Deus, perguntar ao Senhor o que significa. Mas para que a gente estude as profecias, 3 cuidados nós precisamos ter. Queridos, 3 cuidados, isso é imprescindível, não tem. Você pode ser o melhor estudante do mundo, você pode ser aquele estudante mediano ou talvez um simplório. Esses 3 cuidados você e eu precisamos tomar, todos que estudam o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, o Mateus 24, o Lucas 21, livros proféticos, partes proféticas da Bíblia, profecias da Bíblia. 90% do que estão escritos, 95%, não se entende como se está escrito, são símbolos. E você e eu precisamos estudar baseados em 3 princípios. Princípios não se mudam, tá certo? Primeiro princípio que nós temos, a resposta para os símbolos bíblicos está na própria Bíblia. As respostas para os símbolos da Bíblia está na própria Bíblia. Vou lhe dar um exemplo. A Bíblia fala que uma besta, por exemplo, um animal grotesco, gigantesco, sairia do mar.
Eu sou natural de Salvador e tinha um amigo meu que ele sempre brincava comigo dizendo: rapaz, como é que você vai pro mar pegar a onda e vai nessa e se o bicho sai do mar e te pega? E ele, com certeza, ele não conhece a Bíblia, mas eu queria abrir com você no livro de Apocalipse, capítulo 17. Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. O que são águas em profecias? Quando se fala de águas, mares são formados de águas, correto? Pouca ou muita? Gigantesco, é absurdo a quantidade de água. O que são águas em profecias? Capítulo 17 de Apocalipse, verso 15. Falou-me ainda as águas que viste, águas, são onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Poderíamos traduzir de forma simples como povos, pessoas. Então, a Bíblia está dizendo que quando se falar de água em Apocalipse ou em um livro profético, estará se falando de pessoas, povos. Até aqui tudo bem? Outro símbolo que nós podemos ver lá no livro de Daniel. E localize aí na sua Bíblia, Daniel está no Antigo Testamento. Se você quiser dar uma paradinha no vídeo e localize Daniel capítulo 7, no versículo 17. Não sei se você já encontrou. Daniel 7, no verso 17. A Bíblia fala de uma profecia que viriam grandes animais. Daniel, ele visualizou, Deus mostrou para ele grandes animais. E o que são esses animais em profecia? Deus revelou para Daniel. Olha o que diz aqui no capítulo 7, verso 17. Estes grandes animais, que são 4, Daniel viu 4 animais, são 4 reis que se levantarão da terra. Nós temos outro texto, eu não vou ler por causa do tempo, mas que diz também que são poder, um rei ou um reino. Então, quando você falar de animal na Bíblia, em profecia, estaremos pensando em poder, rei ou reino. Até aqui tudo bem? Primeiro cuidado que eu tenho da Bíblia. Para eu descobrir o que significa o símbolo da Bíblia, eu tenho que ir aonde? Na própria Bíblia. Eu tenho pessoas aí que estão indo a comentários bíblicos para procurar o símbolo, estão indo a grandes doutores, grandes filósofos, grandes pastores, etc., para procurar os símbolos que estão aonde? Na própria Bíblia. E todo estudante sincero estará encontrando esses símbolos na Bíblia. Primeiro grande problema para muitos não encontrarem a verdade. Eles procuram a resposta dos símbolos em outros lugares que não na Bíblia. E é na Bíblia que esses símbolos são traduzidos. Até aqui, ok? Segundo princípio, um símbolo não pode me gerar susto. Todo susto, grave na sua mente, todo susto, mesmo o susto teológico, ele vem do inimigo. Já teve situações em que eu estava lendo a Bíblia e estudando, e de repente foi bem naquela época que teve as torres gêmeas caindo tal, e eu estava estudando, eu não conhecia muito sobre profecias, não entendia muita coisa, e eu fiz uma profecia só para mim de que Jesus voltaria naquele ano. E saí chamando todo mundo, assustado, sabe? Isso gera um certo euforia na gente. Então posso lhe dar uma dica de amigo? Se você estiver estudando a Bíblia, ouviu algum artigo, ou alguém falou alguma coisa, e você diz, meu Deus, agora eu sei, agora eu estou sabendo de tudo. Pare, ore e diga, Senhor, eu não quero ser enganado. Me ajude. Irmãos, se nós fizéssemos mais isso, muitos sustos, muitas pessoas que dizem, foi assim, foi daquele outro jeito, muito disso seria tirado. E nós estaríamos mais em paz, teríamos mais paz conosco. E nós estaríamos com o Espírito Santo. Porque, veja, o Espírito Santo não gera susto. Ele gera uma certeza. Jesus diz, quando vier o Espírito da verdade, ele te guiará a toda a verdade. Sabe, você quer conhecer toda a verdade, mas talvez esteja tomando muitos sustos. Nós vamos ver alguns deles aqui, nesse material que passaremos hoje. Mas você e eu precisamos tomar uma decisão hoje de não sermos enganados. Quantos dizem amém para isso? Deus seja louvado. Terceiro grande ponto para nós interpretarmos os símbolos da profecia. Não podemos procurar uma explicação moderna para os símbolos bíblicos. Você quer se perguntar, por exemplo, qual era o chip de telefonia móvel que Abraão usou?
Qual é a operadora? Será que Jesus ou os discípulos utilizaram Instagram, utilizaram Facebook, utilizaram algum tipo de tecnologia? Queridos, nós temos que pensar que naquele tempo não existiam carros, não existiam motores, não existiam nada de tecnologia. Portanto, não tente pegar algo moderno e colocar dentro da Bíblia. Ou seja, muitos interlocutores aí, pregadores, ditos cristãos, têm pego instrumentos de tecnologia, de modernidade e tentado enfiar dentro da Bíblia. Mas a Bíblia, ela se explica por ela mesma. Ela trabalha com o paralelismo. O que aconteceu no Antigo Testamento, Deus traz de volta e nos mostra no Novo Testamento. Por isso que quando Jesus explicava sobre como seria a vinda dele, que ele teria que morrer, que ele teria que ressuscitar, ir para o céu e retornar, Jesus, diz a Bíblia, que ele começou a explicar de acordo com Moisés e os profetas. Moisés, você sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, o Pentateuco, e os profetas, Isaías, Jeremias, você já tinha esses profetas escritos. Jesus falou tudo o que estava escrito a respeito dele nos profetas. Então Jesus fez um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo. Você e eu, se queremos estudar as profecias, temos que estudar o Antigo. Temos que ver no Antigo Testamento aquilo que está escrito. Por isso, diga-se de passagem, quando alguém diz assim, o Antigo Testamento foi abolido, hoje só tem o Novo, está cometendo um equívoco bíblico. Porque se o Antigo foi mudado, tirado, quem criou você? Por acaso você veio do macaco? Por acaso você veio da ameba? Conheci um rapaz que ele era super inteligente, pelo menos ele dizia que era. E de fato ele tinha muitas ideias interessantes. Mas quando ele disse que veio de uma ameba, de uma explosão cósmica, uma sopa molecular que foi crescendo e originou um ser humano, eu não consegui mais acreditar nele. Porque não existe ordem do caos. Nunca. Bota uma bomba, explode as coisas, não vai juntar as peças. Você e eu fomos criados por um Deus maravilhoso. Esse Deus está descrito lá no Antigo Testamento. E ele vem sendo descrito até o Novo Testamento e até o final. Ele está desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele é o primeiro e o único. E o último. Ele é o princípio e o fim. Ele está desde o início até o final das eras. Olha o que nós temos agora que estudar. Algumas interpretações que houveram ao longo dos anos sobre o 666. Você tem a primeira interpretação na história de um homem chamado Irineu. Ele era bispo de Lyon. Ele dizia que o 666 era a recapitulação de todo o mal que está registrado na Bíblia. De fato, ele dizia que era o anticristo, que era tudo de ruim. Só que Irineu, bispo de Lyon, falou tudo isso. Passou o tempo dele e as coisas não aconteceram, não veio o 666. Logo depois veio Nero. E as pessoas disseram, é Nero. Com certeza é Nero, porque Nero matava muita gente. Nero tinha um espírito demoníaco, diga-se de passagem, de matança. Ele gostava de matar, principalmente cristãos. Então Nero matou muita gente mesmo. Mandou para colocar no Coliseu, mandou para ser enforcado, mandou para ser torturado de diversas formas. E os cristãos começaram a dizer que Nero representava o 666. Mais tarde Nero morreu. E agora? Então eles precisavam achar outra coisa. E você sabe que toda pessoa que toma um bom susto, mesmo um susto teológico, ela irá cometer alguns equívocos bíblicos. As pessoas começaram agora a dizer que o 666 era, vamos dizer assim, o nome do Papa. Certa vez o Papa disse que ele era o Vicário Filii Dei. Vicaris Filii Dei, que era um codinome, digamos assim, um título indicado para o Papa. Vicaris Filii Dei, eles traduziram, eles começaram a fazer contas matemáticas, aritméticas e tentar chegar ao 666 e dizer que o Papa era o 666. Talvez você já tenha ouvido essa, não foi? Eu também já escutei essa. Só que por mais que nós tentamos colocar os números, puxar daqui, puxar de lá,
nós vamos ter alguns problemas com essa interpretação. Sabe por quê? Me diga qual é o maior problema dessa interpretação. O primeiro e maior problema é que ela não tem base bíblica. Lembre-se, um dos princípios qual é? Eu não posso pegar algo de fora da Bíblia para interpretar a Bíblia. Onde na Bíblia fala que é o Papa? Onde na Bíblia diz que é um chip? Onde na Bíblia diz que algo moderno ou novo vai ser o 666? Você não tem nada disso escrito na Bíblia, irmãos. Portanto, se alguém hoje, talvez antes você até escutasse, mas se alguém hoje vier lhe falar, olha, eu sei qual é o 666, é um chip, ou é um tipo de coisa maçônico, ou é um tipo de... Outro dia eu ouvi alguém dizer que eram os Illuminatis. Coitado de nós, ou deles. Se os Illuminatis comandassem esse planeta, a gente poderia deixar de crer em Deus. Mas eu tenho certeza de que o Deus que guiou a história e nos mostra as profecias sendo cumpridas à risca, do jeito que foi descrito, Ele guiará cada um de nós até o fim. Vamos ver juntos qual é a interpretação bíblica do 666? Eu lhe convido a abrir na sua Bíblia o livro de Daniel. Vamos começar lá em Daniel. Capítulo 3 de Daniel. Nós temos a narrativa do verso 1 ao 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor, verso 2, mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor fizera. Verso 3. Então se ajuntaram sátrapas, prefeitos, etc., e todos os conselheiros e todos os oficiais para a consagração, e estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Até aqui, para que a gente possa entender. O rei Nabucodonosor mandou levantar uma estátua. Ela tinha 6 de largura, 60 de altura, e você tem aqui essa estátua. De que material ela era feita? Puro ouro. Veja, Nabucodonosor tinha tido um sonho. Ele viu uma estátua no sonho dele, cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro com barro. Só que ele disse, não, se cada um dos tipos de metais da estátua simboliza um reino, eu não vou deixar meu reino passar. Lembra que a gente leu um texto atrás, que são 4 reinos que viriam, 4 reis que viriam, cada animal, um rei ou um reino. Então veja, ele disse, não, meu reino não vai passar. E ele colocou uma estátua. Na estátua, você tem claramente uma afronta ao Deus verdadeiro. As medidas da estátua, queridos, são medidas religiosas. Vamos pensar comigo. Se você pegar hoje a Bíblia na linguagem de hoje, provavelmente vai estar aí a estátua em tamanho de metros, correto? Só que se você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, você não vai conseguir entender o sentido bíblico. Porque naquele tempo não existia metros, era côvados. E o rei Nabucodonosor fez de propósito. Veja, o número 6, que era a largura da estátua, representava o Deus menor no panteão, na quantidade de deuses da Babilônia. Lembre-se, Babilônia significa confusão, deriva de Babel. 6 era o número menor dos deuses, era o deus mais pequenininho. 60 era a representação do maior deus do panteão babilônico. Sabe quantos deuses tinha? E olha que na casa de decimais eram 10, 10, 10, 20. Cada um era representado não sei quantos tipos de divindades. A quantidade de deuses do panteão babilônico era 600. Então você tem na estátua um conceito totalmente religioso. O que é que representava aquela estátua? Nabucodonosor estava dizendo, não há outro Deus a não ser os deuses da Babilônia. Ninguém mais. O menor até o maior
e todo o panteão de deuses representado naquela estátua. Qual era o número? 666. Só que note a questão. A estátua tinha um caráter religioso. Mas qual era o metal utilizado por ela? O metal utilizado pela estátua tinha uma tradução, biblicamente falando, uma tradução política. Qual era o reino representado pelo ouro na estátua que o rei Nabucodonosor tinha visto? Babilônia. Os jardins de Babilônia, os jardins suspensos de Babilônia, são famosos até hoje. Eles faziam jardins suspensos, erigidos com puro ouro. Cada coluna era feita de ouro puro. Imagine você ver aqueles jardins, coisa mais linda, o sol batia nele e reluzia. Mas o ouro era o principal metal utilizado em Babilônia. Depois de Babilônia veio quem? Medopécia. Qual era o principal metal, pastor, utilizado por eles? A prata. Depois de Medopécia veio quem? A Grécia. Qual era o principal metal utilizado na Grécia? Bronze. Depois do bronze veio quem? Depois de Grécia veio Roma. Eu lhe pergunto, você já assistiu algum filme e viu de que tipo era formada a couraça? De que tipo era formado todos os utensílios de guerra de Roma? Ferro, queridos. O reino que mais forjou o ferro, que mais as armadas formaram com as legiões romanas, era formado de ferro. Por isso, representava as pernas da estátua, representava o ferro, representava Roma. Pastor, por que a Bíblia coloca tudo em símbolos? Porque senão os deuses, os reinos da terra tentariam destruir. E olha, diga-se de passagem, já tentaram muitos destruir a palavra de Deus, mas não conseguiram. Eu quero levar você agora para o livro de Apocalipse, nesses minutinhos que nós temos. Vá ao livro de Apocalipse e nós vamos ver agora, no livro de Apocalipse, um paralelismo, ou seja, vamos pegar o que tinha no antigo e vamos trazer agora para o novo. Localize aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 13. Você tem no capítulo 13 de Apocalipse, do verso 1 até o versículo 9, até o versículo 10, você tem a besta que emerge do mar. Você já sabe, besta em profecia é um grande animal. Animal pode ser um poder, um rei ou um reino, ok? Então, este grande animal, ele surge de onde? Ele surge do meio do mar. Mar são águas. O que são águas mesmo em profecias? Águas são povos. Então, este grande reino, este grande poder, este grande rei, surge do meio de muitos povos. Ele comanda muitos povos. Eu não vou ler por causa do tempo, eu estou olhando aqui para aquele tempo ali. Mas você pode entender essa primeira besta como um poder religioso. Então, toda a imagem da besta religiosa está descrito aqui, do verso 1 do capítulo 13 até o versículo 10. A partir do verso 11 até o verso 15, você tem agora outra besta, outro grande animal. Não mais um animal que representaria o poder religioso, mas assim como na estátua de Nabucodonosor, você tem agora um poder, um rei ou um novo reino que representaria o poder político. Nós temos a junção de um poder religioso unindo-se com o poder político e dando ao poder religioso um poder social, um poder político. Você quer ver uma situação simples? Hoje na igreja, se alguém adulterar, se alguém fizer uma coisa errada, muito feia na igreja, nós como irmãos vamos orar com essas pessoas, vamos falar de Jesus com elas, vamos tentar aconselhá-las e no máximo vamos dar uma disciplina chamada pela Bíblia, disciplina eclesiástica. Nós damos uma censura, nós dizemos, olha, nós não aprovamos esse tipo de atitude. Mas nós não temos poder de mandar matar, de mandar prender, de mandar torturar ou coisa parecida. Mas se o poder político se unir com o poder religioso, aí ele adquire esse tipo de atitude. Porque agora, se alguém fizer algo contra a igreja, e a igreja tem poder político, social, então agora ela pode mandar matar, ela pode mandar torturar, ela pode mandar fazer as coisas que
seriam feitas lá na Babilônia com aqueles que não se ajoelhassem perante a estátua. Aqueles que não se ajoelhavam perante a estátua, eles seriam mortos. Você conhece a história? Então você pode ler depois no capítulo 3 de Daniel. 3 homens, Ananias, Azarias e Misaías, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles escolheram servir a Deus. E Deus entrou com eles no meio do fogo e não permitiu que eles se queimassem. Ao mesmo tempo, você tem aqui agora no verso 17 do capítulo 13 de Apocalipse, ele diz no verso 16 e 17: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Note que coisa simples, irmãos. Quando a gente pega agora a história de Daniel e traz agora para o Apocalipse. Veja, nós temos o poder religioso se unindo com o poder político e dizendo a você e a mim e a todos: olha, se vocês não adorarem aquilo que nós queremos, vocês estarão recebendo um sinal na mão direita ou na testa. A mão direita na Bíblia representa a mão da força, a mão do trabalho. A testa, quando fala que a testa avantajada, a testa longa, representa a consciência, o poder de decisão. Muitos vão estar transgredindo os mandamentos de Deus através de sua mão do trabalho, porque vão estar trabalhando no dia que Deus mandou não trabalhar. Outros vão estar transgredindo a lei de Deus na sua consciência, embora não trabalhem, estarão transgredindo de maneira consciente, porque não respeitam, não têm consideração pela lei de Deus. Vamos traçar um paralelo juntos, pode ser? Temos, por exemplo, em Daniel 3, nós temos a estátua de Nabucodonosor. Em Apocalipse 13, nós temos a imagem da besta. Em Nabucodonosor, quem não adorasse, morreria. Ao mesmo tempo, em Apocalipse 13, quem não adorar a imagem da besta, ou o seu nome, ou tudo que ela representa, morre. Você compreende? Ao mesmo tempo, em Daniel 3, nós temos o número 666, representado 6 de largura, o menor deus da mitologia do panteão babilônico. Você tem o 60, que é o maior deus, e você tem a quantidade das divindades, 600. Então, na estátua você tem as medidas religiosas. Você vai para Apocalipse 13 e você tem também as medidas religiosas, porque ali está o 666 presente também. De que forma, pastor, ele está presente ali? Poder religioso junto com o poder civil. Você tem a questão do poder político que tinha lá em Daniel. Qual era o poder político representado na estátua? O ouro. Você tem agora, na questão da besta aqui do Apocalipse, o poder político. O que é que o poder político faz? Olha o que diz aqui no capítulo 13, verso 11. Outra besta que emergiu da terra. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Você e eu temos que saber hoje, queridos, que não é um chip quem deve nos preocupar. Não é um poder terreno que deve nos preocupar. Assim como os 3 homens lá em Babilônia tomaram a decisão e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos. Mas se ele não quiser nos livrar, saiba que nós não adoraremos essa estátua, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Sabe, queridos, hoje Deus chama você e eu para compreendermos que nós servimos também a um Deus verdadeiro. Sabe onde será colocado o sinal da besta? Aonde sim, também será colocado o sinal de Deus. Deus diz no livro do Apocalipse: poupa, segura os ventos um pouquinho, anjos, até nós selarmos na fronte, selarmos na testa.
os escolhidos de Deus, aqueles que tomaram a decisão, conscientemente tomaram a decisão de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de respeitar ao Senhor e de dizerem: Senhor, ainda que o Senhor não nos livre, nós não iremos adorar a outro Deus, a não ser aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Eu não sei qual é a decisão que você tem tomado, meu querido irmão, minha querida irmã. O que eu sei é que Deus chama os seus servos a serem firmes na decisão de segui-lo. Hoje em dia eu vejo pessoas falando: olha, cuidado com as roupas, cuidado com as falas, cuidado com as músicas. Todo o enfoque de muitos ditos cristãos está na aparência. Mas Deus quer o coração. E você pode até não trabalhar no dia que o Senhor mandou guardar. Mas lembre-se, a marca também estará na testa, na consciência. Talvez você esteja respeitando a Deus por fala, mas estamos nos aproximando de uma crise muito pior do que coronavírus ou qualquer tipo de outra crise parecida. Talvez nós olhemos para trás em breve e digamos assim: meu Deus, lembra daquele negócio que teve? Porque virão coisas muito piores do que essa. Mas Deus chama você e eu para tomarmos uma decisão hoje de confiarmos nele. Você acha que os 3 judeus, hebreus que estavam ali na Babilônia, escravos, você acha que só tinha eles escravos judeus? Tinha um monte de outros escravos também, mas disseram: ninguém vai estar vendo, vamos nos ajoelhar rapidinho. Hoje muitos têm dito isso para mim e para você, e talvez você nunca tenha lido Êxodo 20. Será que já leu? Êxodo 20 diz lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, diz o verso 8, depois leia, capítulo 20 de Êxodo, verso 8. Lembra-te, nunca se esqueça, lembra-te do dia do sábado, não domingo, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, a nossa obra. Mas o 7º dia é o santo sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu irmão, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o 7º dia ele descansou. E abençoou e santificou o dia de sábado. Sabe, queridos, você e eu temos um privilégio de celebrar com Deus no dia de sábado. Ele continua os 10 mandamentos, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás as coisas do teu próximo, seja o que for, mulher, carro. Naquele tempo não tinha celular, mas não cobiçarás também celular do teu próximo ou coisa alguma que pertence ao teu próximo. 10 mandamentos. Qual é o sinal de Deus? Irmãos, o sinal de Deus que será colocado na fronte é o sábado. Sabe por que eu tenho certeza disso? Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 20, verso 12 e Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Lembre-se, no paralelismo de Deus não tem modernidade, não tem invenções humanas. No paralelismo de Deus, nas 2 retas, uma ao lado da outra, você tem Antigo Testamento e no Novo Testamento você e eu estaremos de um lado ou do outro. O povo de Deus estava do lado de Deus no Antigo Testamento. Aqueles que ficaram do lado de Deus estão salvos. Abraão está salvo, Elias foi levado para o céu, Enoque andou com Deus, foi para o céu. Tantos exemplos nós temos bons. Mas olha o que diz no livro de Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12 e no versículo 20. Leia em sua casa. Capítulo 20 de Ezequiel, versículo 12 e também no verso 20. Mesma coisa, olha aqui, capítulo 20, versículo 12. Também lhes dei os meus sábados. Também lhes dei os meus sábados. Para servirem de, leia na sua Bíblia, não sei como está escrito, mas na minha está escrito assim. Para servirem de sinal entre mim e eles. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você sabe o que é santificar? Santificar quer dizer separar para um propósito. Deus quer separar você e eu para a salvação. Nós escolhemos.
Nós aceitamos a salvação dele. Por isso ele quer que nós o honremos no dia que ele ordenou. E não em qualquer dia da semana, como alguns têm dito por aí. Outra coisa, o verso 20 diz de novo: santificai os meus sábados, pois servirão de quê? Lê na sua Bíblia, Ezequiel 20, verso 20. Servirão de sinal. De novo. Parece que Deus está se esquecendo do que ele disse. Não, queridos. Na Bíblia, toda repetição é porque é muito importante. Deus diz aqui: santificai os meus sábados, verso 20, pois servirão de sinal entre mim e vós, não mais eles, não mais os judeus, mim e vós. Quem é vós? Bata com sua mão no peito e diga: eu aceitei. Se você estiver dizendo isso agora, Deus seja louvado pela sua vida e pela sua decisão. Um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aí, quem é seu Deus? Você pode dizer que o seu Deus é Deus, poderoso, maravilhoso, mas se você escolher a marca da besta, ou o caminho mais fácil, e decidir adorar a outros deuses que não ao Deus verdadeiro, Criador dos céus, do mar, da terra, das fontes das águas e de tudo que há, eu lhe convido depois a ler o capítulo 14 de Apocalipse, do verso 1, nós temos aqui no capítulo 14, do verso 1 até o 12. Leia depois. No meio não tem salvação. Mas sabe, irmãos, onde é que será colocado o sinal da besta? O sinal da besta será colocado, como diz o capítulo 13, no verso 16 de Apocalipse: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Haverão pessoas que não estarão trabalhando aos sábados, e por isso, pela mão do trabalho, eles não estarão transgredindo. Porém, na sua consciência, eles não têm respeito algum pelo dia que o Senhor mandou guardar. Pelo dia que o Senhor disse: lembra-te. E, portanto, eles serão também culpados, porque eles escolheram não celebrar com o seu Senhor, no dia que o próprio Senhor disse que seria um sinal entre eles, entre nós, entre o nosso Deus. Que hoje você tome essa decisão de honrar não somente o Senhor com relação ao trabalho no dia de sábado, mas também honrá-lo na sua consciência. Sabe, amados, hoje a Bíblia nos dá um conselho e eu queria deixar esse conselho com você. Atos capítulo 1, versículo 7. O que é que você e eu devemos fazer, afinal de contas? Atos 1, versículo 7. Você pode ler na sua Bíblia? Atos 1, 7 diz assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, sabe qual é a sua preocupação e a minha, irmãos? Não é com a marca, não é com o selo ou o sinal. A minha preocupação e a sua, sabe qual deve ser? Está aqui no versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra no Brasil. Hoje você e eu estamos no Brasil e estamos recebendo a bênção divina através das páginas do Evangelho. O verso 9 diz: ditas as palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, virá do modo como você os viste subir. Você está aguardando a breve volta de Jesus? Você tem apressado a breve volta de Jesus? Você tem chamado seus vizinhos, parentes e amigos para conhecer um pouco mais da palavra de Deus? Em breve Cristo voltará. Chega de dor, de tribulação, tristeza, e Ele quer levar você e sua família, cada um de nós, para o céu. Quantos querem pedir a Deus nesta manhã: Senhor, por favor, me dá o teu selo, me dá o teu sinal, me torna selado na fronte, e protegido, e separado, e santificado, porque eu escolhi a sua salvação? Quantos querem pedir isso a Deus nesta manhã de sábado?
E por favor, se você for espalhar esse vídeo, porque eu sei que quando se coloca um vídeo na internet, muitos o usam de forma diferente, tenha uma certeza: a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus. E como disse Jesus, eu não vim julgar, eu vim salvar, mas a minha palavra julgará no último dia. Que todos nós examinemos as Escrituras, que todos nós busquemos nas Escrituras e tenhamos uma única certeza: em breve o nosso Senhor Jesus virá e nos levará para morar com Ele no céu. Quantos querem ir? Deus seja louvado pela sua decisão. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos transforma e nos dá a Tua paz. Dá-nos um restante de dia feliz em Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe e, se eu posso dizer, um feliz sábado. Fica com Deus.